Para você, quem é maior, o pai ou o filho? Vamos aprender juntos na EBD Sala da Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e você está no seu canal EBD Sala da Bíblia. Estamos estudando lições CPAD, primeiro trimestre de 2026, que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O comentarista, abençoado de Deus, o pastor Douglas Batista. Nós estamos estudando agora a lição de número 5, que tem como título O Deus Filho. Já estudamos o Deus Pai, já estudamos o Pai enviou o Filho, estudamos a paternidade divina e agora estamos estudando o Deus Filho, que na verdade estamos estudando um assunto que ele é bem polêmico, tem causado muita dúvida, muita confusão de entendimento, por se tratar da Trindade. E para você entender Trindade, para nós falarmos do Filho, para você acabar com essa dúvida de uma vez por todas, você precisa entender o que é pessoa, o que define pessoa, o que realmente aponta para que você possa saber se trata assim de pessoa, Quais as características de pessoa. Então você entendendo assim, você vai compreender a Trindade. A Trindade, este nome Trindade não está na Bíblia, mas nós vemos na palavra de Deus explícito, O Pai envia o Filho e o Filho, quando estava para voltar ao céu, ele disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador, que seria o Espírito Santo, para que esteja convosco. Então, vamos entender pessoa. Eu quero trazer para você um rápido entendimento sobre pessoa, Então, irmãos, definição de pessoa, assim, no sentido teológico. Vamos lá. Na teologia cristã, pessoa não significa o corpo físico, mas sim um ser pessoal, capaz de existir em relação. Ou seja, a pessoa é um ser pessoal capaz de existir em relação. Nós temos aqui uma definição clássica, uma definição assim adaptada, que diz assim: pessoa é um ser racional, é um ser consciente, dotado de vontade própria, dotado de identidade pessoal e capacidade de relacionamento. Isso é uma pessoa. E essa definição é aplicada tanto a seres humanos quanto às pessoas divinas
da Trindade. Então, o Pai, ele é um ser racional. O Pai, ele é consciente. O Pai, ele é dotado de vontade própria. O Pai, ele tem identidade pessoal e tem capacidade de relacionamento, assim como o Filho. Então, nós vamos encontrar na Bíblia que o Espírito Santo também tem consciência, ele é consciente, é um ser racional, tem vontade própria, nós vamos estudar isso, tem identidade pessoal e tem a capacidade de relacionamento. Amém, meus irmãos? Vamos aqui entender um pouco mais para você observar as características essenciais de uma pessoa. Estou dando essa introdução porque estamos estudando Trindade. É claro, a lição 5 está falando, o Deus Filho, mas precisamos entender pessoa. O que é uma pessoa? Porque nós vamos entender que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são pessoas. Então, entendendo assim as características essenciais de uma pessoa, nós falamos da consciência, a autoconsciência. A pessoa sabe que existe. No exemplo bíblico, você pode conferir, Êxodo capítulo 13, versículo 14, quando Deus diz, eu sou o que sou. Então, só uma pessoa pode usar esse termo eu. Vamos lá. Tem intelecto, capacidade de pensar e conhecer, raciocina, conhece, ensina, Lá você pode conferir 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito perscruta todas as coisas. Então, o raciocínio, conhecer, o ensinar, faz parte das características do Espírito Santo. E uma vez assim, aponta ele como uma pessoa. Vamos aqui, tem vontade própria. Decide, escolhe, age conforme propósito. Lembra quando em Lucas, você pode conferir, não vamos ler para ganhar tempo, Lucas, no capítulo 22, versículo 42, diz assim, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, característica de pessoa, não se faça a minha vontade, mas a tua. Certo? Então, Pai, eu sou o que sou. O Filho, nós já vimos aqui, dizendo, não se faça a minha vontade, mas a tua. O Espírito Santo também mostrando o raciocínio, o conhecer e o ensinar. Uma das características também de uma pessoa, características de uma pessoa, para você definir uma pessoa e você observar isso, se o Espírito Santo tem isso, ele é uma pessoa. Então tira todas as suas dúvidas. Porque o Espírito Santo ele não é uma força. Uma força não sente, não ensina, não fala. Certo? Uma força não ouve. Uma força não se relaciona com outra pessoa. Uma força não ama. Não se entristece, não se alegra. Então, emoções, amar, se entristecer, se alegrar. Efésios 4:30. Confere lá. Não entristeçais o Espírito Santo. A capacidade de relacionamento, de conversar, de falar, de ouvir. Segundo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Certo? Um relacionamento dos três.
né? Enquanto a graça de Jesus, o amor do Pai, né? A comunhão do Espírito Santo, esse laço. Entendeu? Então, a Trindade não ensina três deuses. Entenda isso, por favor. Algumas seitas por aí dizendo que três deuses, colocando confusão nas mentes, três tronos. Não. A Trindade, três pessoas. Ensina que é um só Deus em três pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, ele fala, ele ama o Filho, ele envia. Certo? O Filho Jesus Cristo é pessoa, ele ora ao Pai, ele tem vontade própria, ele ama, ele sofre, ele ensina. E o Espírito Santo, você pode conferir, João 14, 26, ele ensina. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele intercede. Efésios 4:30 pode ser entristecido. Então o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma influência. Ele tem essas características. Comprovada que é uma pessoa, uma essência, natureza divina. Três pessoas distintas, coiguais, coeterna e consubstanciais. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa. Pensa comigo. Você em uma sala, naquela sala tem três lâmpadas fluorescentes. Ou qualquer lâmpada, vamos dizer. Eu coloquei fluorescente para dar um exemplo. As três lâmpadas estão acesas. Lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Você vai ver três lâmpadas, mas a luz é uma só. Você não vai ver a luz de um. Você não vai identificar a luz da segunda lâmpada. Você vai ver as três lâmpadas, a luz. Assim é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, com a mesma essência, com a mesma luz, com o mesmo poder. Amém, meus irmãos? Quero aproveitar que você chegou até aqui, convidá-lo a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você não perca nossas aulas e deixar o joinha, né? Aquele likezinho. Você fazendo isso, você vai estar ajudando-nos a levar a palavra de Deus. O YouTube ele vai entender que este assunto ele é relevante e vai distribuir tanto no Brasil como fora do Brasil. E vidas serão alcançadas. Então nós estaremos evangelizando através do YouTube. Então, dá seu like, deixa seu like aí, para a gente evangelizar. Me ajude a levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Amém, meus irmãos? Conto com você. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lição 5, o Deus Filho. Texto áureo está em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 ao 8. Trazendo aqui uma observação, Evangelho de Jesus Cristo.
segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo de 1 ao 8. Vamos ler juntos. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saía uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. O objetivo da lição são 3. Primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. E vamos seguir nosso estudo. O Pai, aliás, o Deus Filho. O nosso texto áureo, que nós já falamos, este é meu filho amado, em quem me comprazo, que está em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B. E nós temos aqui, irmãos, uma observação que eu quero trazer para vocês, que o Pai declara publicamente. Veja esse detalhe aqui. O Pai, ele declara publicamente a identidade divina do Filho. Jesus não é apenas um mestre ou profeta. Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, como muitos têm ele como apenas profeta, né? Mas ele é o Filho eterno de Deus, digno de obediência, fé e adoração. Então, nesse texto áureo, é uma declaração da identidade pública que Deus faz sobre o seu Filho. A introdução, irmãos, diz assim: retificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, Mateus 17, versículo de 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus ou do Deus Filho. A segunda pessoa da Trindade, Jesus. Detalhe, irmãos, a segunda pessoa da Trindade não o faz menor do que o Pai. Neles há a mesma essência. É a segunda pessoa da Trindade. É exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade
a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Pois bem, meus irmãos, então chegamos aqui no primeiro tópico da nossa lição, do nosso estudo, o Deus Filho. Eu quero trazer para nós estudarmos uma definição teológica, né, sobre a divindade do Filho. Nós precisamos entender sobre a divindade, o que é divindade, né? Então, uma definição teológica, divindade é a essência própria de Deus, eternidade, onipotência, onisciência, santidade e glória. Declarar a divindade do Filho é afirmar que Jesus é verdadeiramente Deus, da maneira substância ou da mesma substância do Pai. Então, nós, para entender Jesus como Filho, como Deus, como já falamos no início da aula, demos aquele exemplo da lâmpada, né, da fluorescente numa sala. Precisamos entender sobre divindade, né? Divindade é a essência própria de Deus, é algo que é próprio dele. Eternidade é próprio de Deus, é próprio do Filho. Onipotência é próprio do Filho, onisciência, santidade e glória. No Antigo Testamento, irmãos, você pode conferir no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, que diz assim lá, né? Porque um menino nos nasceu. E no final nós encontramos que o seu nome será Deus Forte. Olha só. O Filho recebendo este nome, Deus Forte. Uma qualidade dele, Deus. Uma declaração à divindade do Filho. Para não tomarmos muito tempo, nós vamos ver sobre divindade, né? No Novo Testamento, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então estamos apontando para o Filho, estamos estudando o Deus Filho. Estamos observando que é a mesma essência, as mesmas características. Divindade, sendo Jesus Deus. Tudo bem por aqui, meus irmãos? Vamos aqui para a concepção virginal de Jesus. A concepção virginal confirma que Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Então, todos nós sabemos que o nascimento de Jesus não houve o contato humano para Maria conceber ou para Maria engravidar. Foi obra, né, do Espírito Santo de Deus. Então, essa concepção, essa gravidez de Maria, sendo ela virgem, confirma que Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele é verdadeiramente homem,
mas sem pecado. E verdadeiramente Deus, concebido por ação sobrenatural do Espírito Santo. Confere lá, Isaías capítulo 7, versículo 14, que a profecia lá do profeta Isaías, dizendo assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, já se dizia pelo profeta, né, que uma virgem, eu não sabia quem era, mas uma virgem daria à luz um filho. E no Novo Testamento, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 35, confere lá, diz assim: o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. Então, foi uma obra do Espírito Santo. Porque, sendo ele Deus, não poderia ter o contato humano. 1.2, né? Segundo subtópico, a deidade absoluta do Filho. Jesus não possui uma parte da divindade. Presta atenção. Jesus não possui uma parte. Não é uma parte do Pai e uma parte do Filho. Não. Ele possui a plenitude absoluta. Sua deidade não é delegada nem adquirida. Ou seja, não foi o Pai que delegou a Jesus a deidade. Ele não é divino porque o Pai disse: olha, você a partir de agora vai ser divino. Ele não adquiriu do Pai. Não. É essencial e eterna. Você vê lá, como já lemos aqui, né, ou já mencionamos, no princípio, irmão, não está falando lá de Gênesis, não. Princípio é antes de todas as coisas, é o começo. Jesus já era Deus. Amém, meus irmãos? Então, Jesus não possui uma parte da divindade, ele possui a plenitude absoluta, sua deidade não é delegada nem adquirida, é essencial e eterna. Confere lá, livro dos Salmos, no Salmo de número 45, verso de número 6. Quero trazer aqui uma observação. Na lição anterior, eu citei e nem observei esse detalhe. Falei Salmo capítulo 2 em um momento. Mas nós sabemos que o livro do Salmo não se menciona capítulo, né? Salmo 45 e 6, ou Salmo 45, número 45, verso 6, porque eles são versos, certo? Vamos lá, diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno. Então, o trono, Jesus, ele é Deus, em essência. E o seu trono é eterno. Já no Novo Testamento, confere. Colossenses, né? A carta que Paulo escreveu aos crentes de Colosso, da cidade de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmão, não tenha dúvidas,
não tenha dúvida de afirmar que Jesus é Deus junto com o Pai. Ele não se formou Deus depois, não. Ele é Deus desde a eternidade. Amém, meus queridos? Vamos seguir para frente aqui. Terceiro subtópico do primeiro tópico, estamos aqui. Os atributos divinos de Jesus. Irmãos, uma explicação teológica, né, diz assim: Jesus manifesta atributos exclusivos de Deus. Eternidade, imutabilidade, autoridade sobre a criação e poder sobre a vida e a morte. Jesus é Deus Filho. Não são dois deuses. Ele é Deus. Volto aqui a lembrar a explicação que eu dei das 3 lâmpadas fluorescentes acesas. 3 lâmpadas. Porém, a essência é a mesma. A luz é a mesma. Você vê a luz. Mas a luz é uma só. É que eu não posso mostrar para você aqui onde eu estou. Mas aqui temos várias luzes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lâmpadas, melhor dizendo, perdão. Temos 5 lâmpadas acesas aqui. Mas a luz é uma só. Só há uma luz aqui. Eu não sei qual é a luz que é a de cima, é a de frente, é a de trás, é a de baixo. Não. A luz é a mesma. Então, o Pai e o Filho, Deus, na mesma essência. Amém, meus irmãos? Vamos observar aqui o Salmo de número 90. Abra sua Bíblia aí, dê uma conferida. Olha o que diz lá. Desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Ou de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quando foi o princípio? A eternidade. E de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu estou sempre trazendo assim uma referência, um ponto no Antigo Testamento e também um no Novo, para ganharmos tempo. No Novo Testamento, na epístola escrita aos Hebreus, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Então, esse versículo, ele corrobora com o Salmo 90, verso 2. Desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus ele manifesta os atributos divinos, atributos que são exclusivos de Deus. Então, não tenha dúvida nesse momento. Amém, meus irmãos? Estamos encerrando aqui o primeiro tópico. Nós vamos agora para o segundo tópico. Chegamos aqui no nosso segundo tópico. O segundo tópico da nossa lição tem como título a centralidade do Deus Filho. E o primeiro subtópico diz assim: a glória sobrenatural de Jesus. A glória sobrenatural. Então, nós estamos estudando com base no texto da transfiguração. Jesus transfigurou-se e ali a glória do Senhor dele se manifestou naquele lugar. E vemos que a transfiguração revela que a glória de Jesus não é refletida, mas é inerente. Sua humanidade ocultava, mas não anulava sua glória divina.
Então, houve aquela manifestação daquela glória do Senhor. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, versículo de número 5, diz que a glória do Senhor se manifestará de várias formas. E uma delas é aqui nós vemos na transfiguração, essa manifestação da glória do Senhor ali. Mateus, no capítulo 17, versículo 2, né? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 2, ele transfigurou-se diante deles. Então, a glória sobrenatural de Jesus que mostra, que prova, que confirma a divindade de Jesus como Deus. Então, há muitos que acham que Jesus não é Deus, pouca gente, mas tem sim. Ele é Deus, mas não é dos deuses, já falamos isso aqui. A glória, a essência do Pai e do Filho. No segundo subtópico, que diz assim, o testemunho da lei e dos profetas. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Ambos apontam para Cristo, mostrando que Jesus é o cumprimento total da revelação veterotestamentária. Então, mostrando que Jesus é o cumprimento total. O que o Antigo Testamento vem falando, em Jesus se revela, em Jesus se manifesta. Mostrando que Jesus é Deus, sem sombra de dúvida. No segundo, aliás, no terceiro subtópico, diz a aprovação divina do Pai. Vamos lá. O Pai autentica publicamente o Filho. Presta atenção. Confirmando sua missão, confirmando sua autoridade e confirmando a identidade divina. Mateus capítulo 17, versículo 5, ele diz o quê? Este é o meu filho amado. Veja bem, este é o meu filho amado. Foi a voz que se ouviu, ele confirmando a identidade de Jesus, Filho de Deus. Estamos estudando Deus Filho e Deus, o Pai, assim confirma essa identidade, a autoridade e a missão. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Confere lá na palavra de Deus. E, como já lemos, Mateus 17, 5, este é o meu filho amado. Então, no Novo Testamento, nós vemos a confirmação em Jesus desse filho manifesto em poder, na missão, a mesma essência, e tudo para a glória de Deus. Chegamos aqui no terceiro e último tópico, para a conclusão do nosso estudo, nossa aula. Já aproveito aqui para lembrar você que nós temos um propósito de levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. E o YouTube faz isso para nós. Mas eu preciso de você. Você precisa fazer um negócio para nós, nos ajudar.
Você dá aquele joinha. Não vai doer, você não vai pagar para isso. Não precisa pagar para fazer isso. Você apenas vai dar um toque lá no joinha, vai se inscrever em nosso canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Ok? Então, nós vamos evangelizar. Você me ajuda a evangelizar através da rede social, através do YouTube, e vidas serão alcançadas. Estava observando, que a gente dá uma olhada acompanha, e nós estamos vendo que o número de visualizações são muitas. Então, muitos irmãos, até do exterior, já visualizou a nossa aula. Mas ele visualiza, colhe para ele aquilo que ele quer, depois desliga. Eu quero pedir a você que não faça assim. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha. Nós vamos avançar nesta ministração da palavra de Deus e evangelizando assim para a palavra do Senhor alcançar vida. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Vamos seguir agora no nosso terceiro tópico, que diz a missão redentora do Deus Filho. A missão redentora do Deus Filho. Porque, irmão, se Jesus não tivesse vindo com essa missão de redenção, o que seria de nós? O que seria de você? O que seria de mim? Se ele não tivesse morrido, derramado seu sangue na cruz do Calvário para perdoar pecado. Interessante que há pessoas que podem determinar quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Quem está condenado e quem está salvo. Não, irmão. Vou dizer um negócio para você. Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Por favor, não perca esse detalhe. Muitas vezes você vai a um velório de um crente e lá naquele velório canta-se hino, lê palavra. Não é isso? Porque é de crente. Mas muitas vezes aquele crente partiu sem salvação. Sabia disso? Mas no velório vizinho, muitas vezes é uma pessoa que viveu a sua vida no mundo, mas na hora da morte, alguém falou de Jesus para ele e ele entregou a sua vida para Jesus. E lá fazem conforme o costume de outras religiões, como posso dizer assim, que eu não posso entender, e lá aquele foi salvo e o crente não. Então não está em nós determinar quem vai ser salvo. Nosso trabalho é evangelizar, levar o conhecimento da palavra. E você está me ajudando quando você se inscreve no nosso canal, EBD Sala da Bíblia, ativa o sininho para receber as notificações e principalmente o joinha. A princípio, os comentários estão desativados, mais para frente nós vamos ativá-lo e nós poderemos receber os seus comentários, que nós queremos futuramente fazer uma aula ao vivo, mas eu preciso da sua ajuda para nós alcançarmos esta meta. Amém? Vamos lá. Primeiro subtópico. O Filho como revelação suprema. Cristo é a revelação final e completa de Deus. A revelação final e completa de Deus. Certo momento, Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, é uma revelação completa de Deus. Não há revelação superior ou paralela a Ele. Não há. Só Jesus, ou só em Jesus está essa revelação completa de Deus, como Filho. Deus, Filho. Porque Deus, irmãos, é como a família. Família. Imagine a família. Família, Deus.
Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. Entenda dessa forma. Há muitos, hoje em dia quase não se usa, mas quando eu era criança eu ia falar família Gustavo, família Sobreira, família tal, não era? Família, por exemplo, família Sobreira. Sobreira é o nome da família. Mas naquela família tem o pai, a mãe e tantos outros filhos com nomes diferentes, mas todos fazem parte da mesma família. Assim é a Trindade, uma família. Vamos entender assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, falou Deus pelos profetas. Olha lá. Os Hebreus está dizendo que Deus falou pelos profetas. E no versículo número 2 diz o quê? E nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Você tem dúvida ainda? Que Jesus é Deus, Filho? Que Cristo é a revelação final e completa de Deus? Vamos seguir. Segundo subtópico. A exclusividade de Cristo na redenção. A exclusividade. É uma coisa exclusiva, né? A salvação é exclusiva em Cristo. Não existe salvação de outra maneira. Salvação só por Jesus. Inventaram aí outras pessoas, deram nomes de salvadores. Não, só por Jesus. Não adianta criar atalho. Tem uma música aí de um determinado grupo evangélico que diz assim: quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. É uma música lá, viu? Mas é a letra do hino lá. Certo? Porque a salvação ela é exclusiva em Cristo. Ele é o único mediador. Porque é Deus homem, reunindo em si as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, o único mediador entre Deus e os homens, só Jesus é esse mediador. Só Jesus pode fazer. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11, diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz: há um só Deus e um só mediador. Se você acertar quem é esse mediador, você acerta. Quem é? Jesus. Único mediador, porque ele é exclusivo. A salvação, ela é exclusiva em Cristo. Terceiro subtópico. Estamos terminando. O aprendizado pela experiência. Jesus não aprendeu obediência por ignorância, mas pela experiência humana do sofrimento, qualificando-o como sumo sacerdote perfeito. Isaías 53, verso 3, confere. Você pode conferir na Bíblia. Você tem a Bíblia aí, Isaías 53, Isaías, verso 3, versículo 3.
homem de dores, experimentado nos trabalhos. Em outra versão, você vai encontrar experimentado nos sofrimentos. Então, a sua experiência humana foi de sofrimento. Ele teve essa experiência como Deus na forma de homem. Na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, nessa aí nós observamos a colocação do Deus Filho, o Pai e o Filho, na mesma essência. Chegamos, meus irmãos, na conclusão que diz assim: o Deus Filho é plenamente divino, o Deus Filho está no centro da revelação bíblica e é o único Salvador e mediador. Na nossa revista, irmãos, a conclusão diz assim: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e quero convidá-lo à oração final de agradecimento pela sua presença aqui conosco. Vamos orar neste momento. Querido e eterno Pai, queremos te agradecer, te louvar por teres enviado o teu Filho, único Filho, Deus Filho, que estudamos aqui nesta lição. Que a tua palavra alcance os quatro cantos da terra, Senhor, e almas possam se entregar a ti e se render a ti. São os professores e alunos que estarão se utilizando desse estudo para a glória do teu nome. Abençoa a todos, nós a te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos na próxima lição.